Noite. Estamos cansados hoje, né? Eu sei que é difícil, mas nós vamos conseguir. O Senhor há de nos dar a vitória, né? O culto da prosperidade, mas temos que buscar o Senhor para termos energia. Bem, e o tema de hoje tem tudo a ver com isso, porque continuando o que nós estudamos sobre o Salmo 40, nós temos que confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Então, quando as coisas vão bem, é fácil, né? Mas quando a situação fica difícil, é aí que nós temos que aprender a confiar em Deus. Quem veio na última quarta-feira sabe que hoje nós vamos estudar o Salmo 40. O pastor Jaime tem que ficar calado nessas horas, porque não ajuda, né? Então, Salmo 40, certo? Então, confiar no Senhor em toda situação. Olha aí, o Salmo 40, versículo 1. Diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, a lógica é que confiança e gratidão são as marcas de um servo de Deus. É a primeira ideia dentro desse salmo aqui. Vamos estudar 3 e 10. Estudamos só sobre confiança, não chegamos ainda no aspecto da gratidão, mas é um salmo de confiança. Esperei confiantemente. Quarta-feira passada vimos que nós temos que aprender a esperar. Não sabemos esperar. Reclamamos, oramos e reclamamos. E não sabemos esperar e ficar tranquilos, confiantes que o Senhor, Ele vai responder. Só que é no tempo dele, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, mas eu tenho que continuar confiante, porque o Senhor, Ele jamais nos abandona. Pode até parecer, mas Ele não nos abandona. Deus, se você observar as histórias do Antigo Testamento e do Novo também, Deus responde uma oração depois de 25 anos, né, como foi no caso do nascimento de Isaac, e tantas outras formas que Deus se estende ao responder na nossa perspectiva, porque na perspectiva de Deus, Deus responde no momento certo. O povo ficou lá no Egito 430 anos, né? Então Deus só foi da terra prometida, como falou a Abraão, Isaac, Jacó e José, séculos depois. Então aquele povo já tinha morrido, então foi uma outra geração que foi entrar na terra de Canaã. Então, às vezes nós oramos e temos que aprender a esperar. E é interessante que nessa viagem a Manaus eu conheci um pastor chamado Pastor Sarmento, né? Conhece o Pastor Sarmento? Ele é um pastor assim mais baixinho, mas ele é bem forte, né? Bem forte, é um pastor muito animado. E ele disse quando ele era mais novo, ele é filho de pastor. Só que aí ele era bem mais novo, estava longe dos caminhos de Deus, já um jovem adulto, né? E ele disse para o pai dele, achei muito interessante essa história, e ele disse: pai, o senhor é pastor, o que é que o senhor ganhou na vida? O senhor não tem nada. O senhor é um pastor, não tem nada na vida. Dinheiro, né? Não ganhou nada. E o pai dele disse: não, meu filho, eu tenho Cristo e o meu nome. Então, é isso que eu tenho. Isso ficou na cabeça desse jovem adulto. Passou um tempo, o pai dele ficou doente, faleceu, e logo depois ele voltou para os caminhos de Deus. E olha que interessante, Deus o fez um pastor. Há 14 anos ou mais que ele é pastor lá em Manaus e trabalha plantando igreja. Um pastor animado, ele tem 59 anos de idade, mas muito animado. Eu fiquei realmente animado porque ele é animado. Então veja, o pai dele certamente orou anos para que o seu filho se firmasse, não é verdade? E no tempo de Deus, aquele jovem se firmou e até de modo maravilhoso. Irmãos, não podemos limitar a ação de Deus, temos que confiar no Senhor. E é isso que o Salmo está dizendo, que nós temos que confiar no Senhor. Esperei confiantemente, eu não esperei desanimado, eu esperei confiantemente. E o Senhor se inclinou e me ouviu quando clamei por socorro. Quem clamou por socorro aqui? Davi, o autor desse salmo. E olha o que diz o verso 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. E nós paramos nisso, quarta-feira passada. Que poço de perdição, que tremedal de lama. Era uma cisterna, né, de lama que ele ficou atolado. Obviamente isso aqui é uma figura, é uma metáfora aqui,
Mas, na verdade, Davi passou por muitas dificuldades na vida. Esse poço de perdição pode ser também entendido como um poço de desolação. Estava desolado, deprimido, arrasado. E Davi tinha motivo para isso? Retrospectiva da vida de Davi. Olha 1 Samuel 18, 17, na sua Bíblia. Aqui Davi sofreu uma injustiça enorme por parte do rei Saul. Ele era um herói de guerra, aos 17 anos, venceu o gigante Golias, um homem de mais de 2 metros de altura, com a sua habilidade. Óbvio que Deus foi com ele, mas Davi já tinha matado um leão e um urso, defendendo as ovelhas do seu pai. E aqui, desde o início, Davi foi rejeitado. E uma das estratégias, muito sábias, por sinal, mais sábias para o mal, claro, foi deixar os filisteus matarem Davi. Não é verdade? Porque as mulheres já estavam cantando. Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Aí ele ficou enciumado, né? O que Saul deveria ter feito? Deus é com Davi. E ele sabia que Deus era com Davi. Então, Davi, você vai ser o meu sucessor. Vou preparar você para receber o reino. Era o que ele deveria ter feito. Essa era a vontade de Deus, certamente. Mas ele não queria largar o reino. Então, 1 Samuel 18, 17, disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Pecado terrível, Saul usou o nome de Deus em vão aqui. Vai batalhar as guerras do Senhor, mas ele queria que Davi morresse na mão dos filisteus. Só que deu errado. Davi só ganhava, Deus era com ele, e ele ia melhorando o seu ibope. Saul partiu para o desespero, né, para a agressão, e tentou matá-lo diretamente. 1 Samuel 18, 29, então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. E 1 Samuel 19, 10, procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. A partir daqui, ele passa 10 anos fugindo. Fugitivo. Você sabe que Israel é um pedacinho de terra. Cabe dentro do estado do Ceará. É uma terra muito pequena, não tem para onde fugir. Ao redor, a oeste, filisteus, né? A leste você tem moabitas ali, na época os moabitas ainda estavam, né? Você tinha povos inimigos por todo lado. Então, para onde ele ia fugir? O fato é que ele começou a sua fuga. 1 Samuel 21, verso 13. Na sua fuga, ele não tinha para onde ir mais, já percorreu todo o território de Israel fugindo de Saul. 1 Samuel 21, 13, ele foi se aliar contra quem? Contra os filisteus, que ele ganhou muitas batalhas. Então, olha o que aconteceu no verso 13. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Ele foi procurar refúgio debaixo do rei Aquis, rei dos filisteus. Ele não tinha mais para onde ir, foi se aliar com o inimigo, porque ele ia morrer de qualquer jeito. E então, como viu que não seria bem recebido, porque ele foi chamado até de rei de Israel, não é o rei de Israel que está chegando aí? E então ele temeu pela vida, se fingiu de maluco, literalmente, né, um artista, e conseguiu fugir. Mas veja que situação que Davi enfrentava para permanecer vivo. Depois desse episódio, ele só podia ir para as cavernas. E nas cavernas moravam aquelas pessoas abandonadas pela sociedade, pessoas endividadas, proscritas, completamente abandonadas, marginalizadas. 1 Samuel 22, 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ir para uma caverna dessa é como você ir para uma Cracolândia, é como você ir, óbvio que eles não eram drogados ali, pelo menos não de modo geral, mas eram pessoas marginais que estavam ali. E eles iam se refugiar nas cavernas. Davi estava ali com eles, não tinha para onde ir. A família foi lá ajudar, dar auxílio. E o verso 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito,
E ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Ou seja, ele fez uma milícia ali, ele se tornou um pequeno exército de marginais. Foi o que aconteceu, para ele poder sobreviver. Veja a que ponto Davi chegou, porque ele tinha que viver escondido, com bandidos, para poder sobreviver. Davi também sofreu muito em decorrência dos seus pecados. Mesmo depois, quando ele se torna rei, mas por conta dos seus próprios pecados, ele teve um problema seríssimo com seu filho Absalão. Absalão usurpou o trono. Seus outros filhos foram mortos. E, resultado, ele saiu de Jerusalém, cabisbaixo, triste, chorando, e ele estava tão depressivo e tão triste que um benjamita infeliz chamado Simei o amaldiçoa. E ele nem liga. Se fosse outro momento, ele matava Simei. Mas ele não liga. Olha 2 Samuel 16:11. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Isso são só alguns episódios da vida de Davi. Ele foi, sim, um homem de Deus e um grande rei, no entanto, sofreu bastante. Do Salmo 3 ao 41, são salmos de Davi, salmos algumas vezes muito tristes, onde ele expressa sua depressão e o seu sofrimento ali. Então, é disso que ele está falando, um poço de perdição, um tremedal de lama. Imagine você 10 anos fugindo para se manter vivo, sem ter feito nada de errado. Dormir com marginais, né, se prestar um papel de ser um louco ali para poder sobreviver por um espaço de aproximadamente 10 anos. É muito tempo. A pessoa fica triste, depressiva, arrasada. E qual o pensamento que vem? Deus me abandonou. Mas esse Salmo 40, como outros, reflete a ideia exatamente que nós devemos esperar confiantemente no Senhor. E depois de todo esse sofrimento, Davi pôde escrever a segunda parte do verso 2, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O Senhor nosso Deus, Ele é a nossa rocha. É nele que nós devemos ter força. E aqui cabe uma reflexão sobre os dias da modernidade. Se fosse na modernidade, Davi ia procurar um terapeuta. Davi ia procurar um psicólogo. Davi ia procurar o conforto dos amigos. Davi ia procurar alguma droga, algum vício, para diminuir o seu sofrimento. Mas Davi procurou o Senhor. E quem resolveu o problema foi o Senhor. Então nós devemos ter isso muito firme na nossa mente. O Senhor é a nossa rocha. Então não existe outra coisa que vai resolver os sofrimentos e aflições do fundo da nossa alma. É só Deus que faz isso. É claro que eu posso fazer um exercício físico, uma boa alimentação e tantos outros recursos saudáveis, é óbvio, mas isso não vai resolver, isso é humano. É Deus quem nos fortalece. Veja bem o que diz o verso 2. Colocou-me os pés sobre uma rocha. Não foi Davi que se colocou na rocha. Ele estava afundando na lama. Mas foi Deus que pegou ele, colocou na rocha. E me firmou os passos. Os pés estavam sem conseguir ficar em pé. E Deus sustentou ele ali. É uma imagem, uma metáfora daquela pessoa tão triste, tão arrasada, tão depressiva, que nem consegue sair da cama. Talvez você já passou por isso alguma vez na vida. E quem vai lhe reerguer, lhe tirar da cama e lhe firmar os pés? É o Senhor. É Deus quem faz isso. Outro salmo que nos mostra isso muito bem é o Salmo 18, verso 2. Olha o que diz o Salmo 18, verso 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Todos são figuras e retratos de como Deus é quem nos defende
nos protege, é o Senhor que cuida de nós. Não há outro meio, outro recurso. Quando eu leio esses salmos, primeiro eu louvo a Deus porque o Senhor me salvou e me livrou das trevas do pecado. E segundo, eu fico muito triste por conta daqueles que eu conheço que não creram no Senhor Jesus Cristo. Se eles não têm Deus, quem é o refúgio deles? Quem é a caverna onde eles vão se esconder? Quem é o escudo? Quem vai firmar os passos deles e os tirar desse lamaçal de sofrimento? Eles não têm ninguém. Eles acham que têm. As drogas, ou talvez certas pessoas, ou uma religião. Mas isso não funciona, é só Deus. E o verso 3 do Salmo 18: invoco o Senhor, digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Isso aqui resume muito do que nós falamos da vida de Davi rapidamente aqui. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Então, isso aqui não é pouca coisa. Cadeias infernais, tramas de morte. Ele não está falando de uma tristeza ocasional. Ele está falando de que está para morrer. Os inimigos tentando matá-lo. Saul à espreita. Se ele não se esconder bem, Saul pega. E por 2 vezes, quase que Saul pegava e matava ao longo dessa fuga. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Na nossa angústia, muitas vezes, deixamos de ler a Bíblia e deixamos de orar. Fazemos exatamente o contrário. Na nossa angústia, deixamos de vir à igreja, deixamos de procurar os irmãos, deixamos de buscar ao Senhor, de usar os meios que Deus nos deu para nós conseguirmos força no meio das dificuldades. Quer dizer, estamos agindo totalmente contra as coisas de Deus, e aí quando não saímos do lamaçal de sofrimento, culpamos Deus. Mas na verdade não foi o Senhor. Fomos nós que não buscamos o Senhor nosso Deus. Por isso, esperemos confiantemente pelo Senhor. Ele é quem tem poder para nos sustentar e nos livrar de todo esse mal que muitas vezes cerca a nossa vida. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai amado, por tua graça e misericórdia.